Bom dia, igreja. Naldo, tô na área, hein? Já sabe que tem que abaixar o microfone. Bom dia, povo de Deus, equipe de Jesus, quartel-general Nova Vida de Vasconcelos. Que Deus possa nos abençoar na manhã de hoje. Vamos ao nosso estudo. Maravilhoso, tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso para nós. Nós temos visto homens tão distintos, tão diferentes de nós, tão iguais a nós, e isso tem sido maravilhoso. Eu não sei se você já deu uma lida na nossa lição de hoje, lição 10, Tiago, o menor, e Judas Tadeu, os apóstolos quase anônimos. E isso vai falar com muita gente. Vai falar com muita gente porque existe muito cristão que se sente melhor no anonimato, né? De não querer estar à frente, né? Ou então, não, só deixa, não conta para ninguém, eu fiz, mas não conta, deixa essa bênção aí, né? A pessoa gosta mais desse silêncio, né? Não é escondido, não é isso, gente, não é escondido. É o anonimato. Porque existe tipo de pessoa que gosta de botar no megafone e falar, eu fiz. Mas tem pessoas que preferem não falar. Não, eu fiz, mas não conta para ninguém, deixa por isso mesmo. Gosta do anonimato. E hoje, esses apóstolos vão trazer ricos ensinamentos para nos mostrar que o anonimato também é bom. E aí aquela pessoa que prefere mais o reservado, porque tem gente que se sai bem tocando um instrumento, todo mundo vê tocando um instrumento, mas tem pessoa que gosta mais da área, digamos, da limpeza, porque ninguém está vendo, está mais reservado. E aí, às vezes, essa pessoa se acha menos usada por Deus, porque ninguém está vendo. Porque não está sendo declarado aos quatro cantos o que ela foi feito, o que ela foi fazendo. Mas nós vamos ver em Tiago e em Judas que Deus usa também aquelas pessoas que estão no anonimato. Então, vamos embora lá começar nossa lição 10. Se você já abriu a sua revista, acompanhe. Se não abriu, não tem revista, ouça ou cola com quem tem a revista. E diz assim, na nossa passagem bíblica, que está em Judas 1, 20, 23. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, temos que ter amor por todos. Olha como a Bíblia é linda. Ela não fala assim, ame somente aquele que professa a sua fé. Seja compassivo apenas com aqueles que servem a Cristo. Não, a Bíblia não diz isso. Ela fala para amar a todos, para ser compassivo, para salvar os outros, arrebatados do fogo. Ou seja,
falando do evangelho. Prega para essa pessoa, não esconde a palavra de Deus para aquele que não acredita. Uma hora ele vai acreditar. E se ele não acreditar, você fez a sua parte. Mas detestando até a roupa contaminada pela carne. Porque existem muitas pessoas que confundem. Eu preciso amar aquele pecador, aquele descrente. Pecador todos somos, né? Mas a gente tenta não errar. Mas tem gente que sabe e continua. Aquele que não acredita em Deus, eu tenho que amar. Aí a pessoa confunde, se iguala. Não, eu vou buscar para Deus, mas entrando no meio, se igualando. E o risco de se corromper é muito grande. O risco de você, quando despertar, você tá junto, tá no meio, tá misturado, é muito grande. Então nós temos que ser compassivos, nós temos que ter amor, nós temos que salvar, arrebatar do fogo, falar de Deus, amar aquela pessoa, até porque, de repente até mais, porque a gente tem ciência de que se aquela pessoa não se converter, ela vai para o inferno. Então a gente tem que ter essa compaixão. Porém, nós temos que ter cuidado, porque nós temos que detestar aquele pecado, né? Detestar aquele erro. Não é a pessoa, mas é o erro. É não se contaminar, é não se igualar. Eu vou andar com ele para ver se trago ele para Cristo. Não. Não é isso que a Bíblia está falando. Até porque você pode dar mau testemunho. Que as pessoas vão olhar primeiro para o outro errado e vão falar assim: fulano desviou. Fulano desviou. Eles não vão pensar assim: fulano está salvando o outro. Não. Por quê? Eu vou salvar aquele meu amigo aonde? No baile funk. Vou salvar aquele amigo lá na discoteca. Vou salvar aquele amigo lá na noitada, na balada, na cachaçada. Não, gente, você não vai salvar assim. Você vai salvar mostrando Deus para aquela pessoa. Então, detestando até a roupa contaminada pela carne. Cuidado. Ama aquele que não acredita, tenta salvar ele, fala de Deus, mas cuidado para não se contaminar. Você precisa transformar aquela pessoa. Evitar que ela te transforme, que ela vai te contaminar e vai te conduzir ao erro. Mas amar a todos. E agora, Hebreus 6, 10 ao 12. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Gente, olha que lindo. Aqui já está falando para a gente que Deus não é injusto, então a sua recompensa vem. O seu cuidar vem. O seu acalento vem. Ele não é injusto, porque Ele está vendo o que vocês têm feito pelos santos, né? Os santos somos nós, os irmãos em Cristo. Ele tem visto que você tem se doado, que você tem amado a obra do Senhor, que você tem se dedicado, que você tem se empenhado, que você está acordando cedo no domingo para vir ouvir a palavra dele, estudar, entender com mais empenho a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não estuda a Bíblia ou não lê a Bíblia em casa. Não, é que aqui no estudo você acrescenta algo mais do que você já vem fazendo ao longo da semana. Porque aqui vem de uma forma que talvez, quando você leu, você não percebeu. E aí aqui alguém já traz essa instrução. Então aqui fala: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Gente, não é até o fim de março. É até o fim da sua vida. Mostrando esse empenho. Amém? Você vai mostrar até o fim da sua vida esse teu empenho pela obra do Senhor?
Vai sim, porque você é um escolhido, uma escolhida. E como nós vimos, quem bota a mão no arado, já estudamos isso, não pode olhar para trás, não olha para trás. Você continua. E aí diz, imitadores daqueles que pela fé e pela paciência. Viu, gente? Servir a Cristo não é só fé, não. Tem que ter paciência. Paciência com aquele irmãozinho cascudo. Paciência com aquele irmãozinho tinhoso. Paciência com aquele irmãozinho preguiçoso. Como diz aqui, para que não se torne preguiçoso. Porque tem uns que são, gente. Então, servir a Cristo não é só fé. É paciência também. Isso é bíblico, não sei o que estou dizendo, não. Está aqui, ó, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Você vai herdar as promessas do Senhor porque você tem fé e paciência para continuar nos caminhos. Amém? Viu, gente? Só numa página a gente já tira um monte de lição. Numa paginazinha a gente já consegue ver que Deus não é injusto. Ele está vendo a sua serventia para os santos. Ele está vendo o seu amor. Ele está vendo que você se dedica. Então ele está olhando isso. Ele está olhando você e está falando, nossa, isso sim é homem de Deus, é mulher de Deus. Que bom que chamei para o meu trabalho, para a minha seara. E ele está se orgulhando de ver a sua dedicação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês, igreja, fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Hebreus 6:10. Ou seja, ele viu que vocês serviram, mas ainda estão servindo. Isso já mostra que você não tem que parar. Amém? Não para. Porque a Bíblia falou que você serviu e está servindo. Isso significa que até o seu último fôlego de vida, você vai servir em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, te pedimos, ó Pai, abençoa esse momento de estudo, a leitura da Tua palavra, tudo que vai acontecer nessa manhã, para que nós possamos nos fortalecer e crescer espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. E vamos lá. Vamos falar sobre Tiago, o menor. Já estudamos sobre o Tiago, o maior. Hoje é o menor. E Judas Tadeu. Eles fazem parte de um grupo de discípulos que nós sabemos pouca coisa, além do fato deles terem sido escolhidos por Jesus para ser apóstolos. Além disso, os dois, eles sempre aparecem na lista dos 4 últimos apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas falam a listagem ali dos chamados e eles estão lá nos últimos. Tipo mensagem do WhatsApp. Aquele que manda primeiro, aí vai, tem uma lista de WhatsApp que vai ficando sempre alguém por último. É tipo isso aqui. Eles foram na lista ali dos chamados, eles são relacionados ali nos últimos que foram chamados. Eles ficam ali no final. Então, nós vamos abordar aqui características práticas e vamos tirar lições valorosas. Então, nós já vemos que não tem muito coisa falada deles, né? Não se fala muito de grandes coisas que eles fizeram, de quem eles foram, de para onde eles estavam. E não tem muita coisa. O que se sabe muito é que eles foram chamados. Agora, nós vamos tirar deles, mesmo assim, olha como Deus é tremendo, mesmo pessoas anônimas, dá para tirar a lição valorosa dessas pessoas anônimas. Vamos lá. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago o menor, para distingui-lo de Tiago maior, irmão de João, que nós já estudamos.
O fato dele ser filho de Alfeu pode significar que ele era irmão de Mateus, né? Que nós vimos já na lição que Mateus era filho de Alfeu, também chamado Levi. Então, de repente, Tiago menor era irmão de Mateus. A Bíblia não está falando que era, mas, né, parece que sim, né? Se falarem assim lá na frente, Adriana, filha do Ailton, e numa outra situação falarem que o Adriano, filho de Ailton, vocês já podem ligar, porque não existe tanto Ailton assim, né? Não existe, né, gente? Mas Ailton é um nome tão lindo, que não se coloca mais, né? Eu acho, né? Pelo amor de Deus, né? Já basta o meu Ailton. Gente, Adriano é tão mais bonito. Aí vai lá, meu avô bota Ailton. Ailton, gente. Mas enfim. Então, quando relacionarem os filhos de Ailton, aí já sabe que é meu pai. Provavelmente, Alfeu era pai de Mateus e também de Tiago menor. Pode ser que sim, né? A gente imagine que sim, que eles fossem filhos do mesmo pai ali. Vale ressaltar, né, e distinguir que Tiago, o maior, não é o mesmo que o menor. E esse outro Tiago, irmão de Cristo, também não é o mesmo. Então, são 3 Tiagos diferentes. Tem Tiago menor, Tiago maior, Tiago, irmão de Cristo, que está lá em Gálatas 1:19. Ao qual tradicionalmente é atribuída a epístola de Tiago, e presidiu o concílio de Jerusalém, também tendo se tornado líder da igreja daquela cidade. Então, Tiago menor escreveu Tiago, tá? A Bíblia tem Tiago ali. Esse Tiago é Tiago menor, que não é o irmão de Cristo. Não é, esse não é o mesmo Tiago. Quanto a Judas, Tadeu, ele é chamado assim, né, por se tratar de 2 nomes distintos lá na Bíblia. Mateus e Marcos chamam simplesmente de Tadeu. Lucas chama de Judas, filho de Tiago. E João o menciona como Judas, não o Iscariotes. Nós sabemos que teve esses 2 Judas, né? Judas Tadeu e Judas o Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. Então, eles relacionam dessa forma, Tadeu e não o Iscariotes, já para dizer que não se trata do mesmo Judas. Para não haver nessa confusão do apóstolo traidor. Aí aqui, gente, está falando que a Tiago foi atribuído a autoria do penúltimo livro da Bíblia, só que aqui foi uma confusão, provavelmente de escrita da revista. Porque o penúltimo livro da Bíblia é Judas. E nós estamos falando de Judas. Então, descarta esse Tiago aqui, não é Tiago. O último livro da Bíblia, que tem o nome desse personagem, é Judas. Então, foi Judas Tadeu que escreveu Judas. Tá? Não foi Tiago. Então, isso aqui descarta, que deve ter sido um erro na hora de escrever a revista. Então, o livro de Judas foi Judas Tadeu quem escreveu. Agora nós já sabemos que Tiago menor é outro Tiago, escreveu o livro de Tiago. Judas não é o traidor, esse é Judas Tadeu, e escreveu o livro de Judas. 2. Tiago o menor, um ilustre desconhecido. Ilustre desconhecido. Apesar de Tiago, filho de Alfeu, aparecer na lista dos 12 apóstolos, não sabemos quase nada dele. Sua falta de proeminência pode até explicar uma das hipóteses do seu apelido. Talvez ele fosse Tiago menor por ser baixo ou porque não fazia muita coisa, né? Então, de repente, por isso ele pode ser chamado de Tiago menor. Se considerarmos essa possibilidade, vale observar que a palavra grega menor, quando traduzida, é micros, que significa literalmente pequeno, Tiaguinho. Então, de repente, chamavam ele de Tiaguinho,
de Tiago pequeno. Por quê? Porque ele talvez não fizesse tantas coisas, então pode ser que fosse por isso Tiago menor. Ou ele era baixinho, tipo a Adriana, a pequena, né? Então, mais ou menos assim. Mas isso é uma suposição, tá? A Bíblia não diz que ele é Tiago menor porque ele fazia poucas coisas ou porque não se sabe muito dele. Não. Isso é uma suposição. Porém, pode ser. Ele não buscava qualquer reconhecimento, tampouco demonstrava grande aptidão para liderança. Não fazia perguntas críticas ou que redundasse em resposta com importância doutrinária. Nem apresentava qualquer percepção surpreendente ao ponto de ser registrada. Então nós vemos aqui, né, aos olhos carnais, humanos, que a gente adora criticar os outros, já parece o quê? Gente, Tiago servia para quê? Não é porque a gente gosta de criticar. A gente gosta, o ser humano é assim. O ser humano quer criticar, quer acusar. Gente, Tiago não fazia pergunta para ter uma resposta boa. Tiago não fazia nada para ser registrado na Bíblia ali e mostrar que ele foi, nossa, olha que incrível, Tiago menor fez isso. Não, a gente está vendo aqui. Ele não tinha aptidão para liderança, não liderou, né? Não liderou, ele era mais reservado, mais na dele. A única coisa que sabemos sobre ele é o nome dele. Ah, que bom. E isso é muito bom falar porque Deus te conhece pelo seu nome. Você nem precisa ter sobrenome ou botar digital para ele saber quem é você. Não precisa, mas quem? Sim, o Paulo, filho do Severino dos Ramos. É porque hoje só vai dar nome bonito. Que agora vem Severino. Não precisa falar não, porque quando falar Paulo, Deus já sabe, ele te conhece, ele sabe quem você é. Então aqui a Bíblia já mostra que o que a gente conhece dele é o quê? O nome. E ainda bem que era Tiago. Nome bonito. Bota no seu filho. Disto podemos extrair a referência para inumeráveis cristãos desconhecidos que seguiram e seguem Jesus. Podemos lembrar das pessoas apontadas em Hebreus 11, 33 ao 38, cujos nomes não são mencionados, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Reticências. O mundo não era digno deles. Andavam errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Sobre estes nossos irmãos, não apenas do passado, mas que hoje, nos países onde há perseguição ao Evangelho, podemos não saber seus nomes, mas teremos o privilégio de um dia conhecê-los pessoalmente, na pátria onde todos, conhecidos e desconhecidos, receberemos um novo nome. Apocalipse 2:17. Olha só, gente, que incrível. Isso mostra pra gente que nós não precisamos estar em cima do púlpito, que nós não precisamos parar uma Avenida Brasil para falar de Jesus e ser visto. Não, mas precisamos fazer. Não podemos ficar sentado esperando Deus se agradar da gente não fazer nada. Há uma diferença em você ser anônimo e não ser útil. Há uma diferença. Quando você é anônimo é porque você está fazendo, mas não estão vendo, não estão sabendo. Agora, não ser útil é porque você não fez. E aqui nós vemos
né, os quais conquistaram reinos, né, escaparam da morte à espada, extinguiram violência, obtiveram promessas, praticaram justiça. Então nós vemos que pessoas anônimas fizeram grandes coisas. Não precisa estar gritando para todo mundo ou no meio de um holofote para que todos pensem: ah, nossa, que grande coisa que fez. Não. Isso é para trazer um conforto para aquelas pessoas que fazem, mas não são vistas. Porque tem pessoas, gente, que pelo fato de não serem vistas, acham que fazem pouco. Ou que não são lembradas, ou que Deus se esqueceu delas. Não, está registrado aqui, ó. Não foi dito o nome de ninguém, mas disse que eles fizeram grandes coisas. Então, você que faz coisa no anonimato ali, você serve a Deus sem explodir para todos ou escancarar para tudo. Você serve ao seu Deus, você dá o seu melhor, você se dedica, você tem intimidade com Deus. É isso que vale. Muitas pessoas estão mostrando para o mundo aquilo que não vivem. É só para mostrar. E aí, só pelo fato de estarem mostrando, acha que Deus está se agradando. Não, Deus olha aqui primeiro. Ele olha o coração. Aí ele pegou um Tiago menor, anônimo, para que hoje nós pudéssemos falar que você não precisa estar em cima do palanque para fazer grandes coisas. Você pode estar ali, ó, pequeno, menor, fazendo grandes coisas. Então, o que você faz para Deus, o quanto você se dedica, o quanto você entrega, o quanto você é para Ele, é o que é suficiente. Ninguém precisa ver, quem tem que saber é Ele. Amém, igreja? Ele tem que ver a sua entrega. Ele passou lá, viu Tiago e falou: é você. Vem, porque em 2022, em março, no dia da ceia, vão ter que falar que não precisa fazer coisas para que todos vejam, mas precisa fazer coisa para que eu veja. E ele foi lá e chamou Tiago, para hoje te encorajar a ser bom na obra de Deus. Não precisa ser visto, precisa ser bom. Não precisa ser aplaudido, Deus tem que ver. Ele tem que saber, ele tem que conhecer o seu interior. Aí tem as pessoas que limpam, que a igreja provavelmente não sabe quem é. A igreja num corpo, tá? A igreja num corpo inteiro, de repente não sabe quem limpa a nossa igreja. Mas Deus sabe. Tem pessoa que, não faço muita coisa, não sei pregar, mas sei fazer lembrancinha. E faz uma lembrancinha maravilhosa. Está no anonimato? Está no nosso anonimato, mas está sendo visto por Deus. Gente, você precisa ser visto por Deus, não pela humanidade. Quem vai te fazer ir para o céu é Deus. Quem vai olhar a sua entrega é Ele. Tiago está aqui para nos dizer isso. A gente só sabe o nome dele. Quem foi Tiago? O que Tiago fez? Que grande homem ele era. Sim, ele era um apóstolo. Ele era um seguidor de Jesus, assim como você e eu. E isso basta. Porque quando a gente segue Jesus, a gente se entrega. Porque quando a gente larga tudo, igual foi Mateus lá, que largou e foi seguir Jesus, a gente abre mão daquilo que tira a nossa presença dele. Daquilo que tira a nossa vontade de estar com Ele, a comunhão com Ele. Então basta seguir Jesus. Quando você segue Jesus, você se dedica, você se entrega. E aí de pequeno você tem um grande nome. Tiago. Nunca vão poder apagar de Tiago menor que ele foi escolhido por Jesus. Nunca vão poder apagar da sua vida que você foi escolhido por Jesus. Nunca. Mas continua fazendo, tem que fazer.
Tem que fazer a obra dele, pode fazer no anonimato, mas faz a obra do Senhor. Seja esse tipo de pessoa que está registrada aqui. Mesmo que não saiba o nome, a gente vai se encontrar lá no céu. Os conhecidos e os desconhecidos. Porque você se doou o máximo que pôde para o Senhor. Continuando. Em Atos 8:4, lemos: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E quem eram esses dispersos? Quais seriam os seus nomes? Quem eram estes milhares que espalharam a fé cristã, que levaram a boa notícia do evangelho aos homens, cujos nomes não são mencionados, mas os frutos se espalharam até chegarem às nossas vidas hoje, 2022. Quem são essas pessoas? A eternidade revelará o nome e os testemunhos dessas pessoas, as quais a igreja tanto lhes deve em sua contínua obra de construção. Nós não sabemos quem foram essas pessoas, mas estamos hoje aqui por causa dessas pessoas. Essas pessoas anônimas que se doaram, que se espalharam para levar a notícia do evangelho, que saíram do seu conforto, que saíram da sua comodidade, que largaram os seus prazeres, o seu divertimento, o seu refresco, sua água de coco, sombrinha na beira da praia, para que hoje você tivesse um encontro com Deus. Porque isso não começou semana passada. Começou lá atrás. E foi graças a essas pessoas que você tem um encontro com o Senhor hoje. E você nem sabe o nome delas. Nem eu sei. Então a gente tem que parar de achar que para ser visto, que para ser bom tem que ser visto. Não. Para ser bom tem que agradar o Senhor. Tem que fazer a obra dele. Do seu jeito. Na sua limitação. Na forma que você é. Jesus chamou pessoas diferentes para que hoje você soubesse que você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa ser igual ao pastor. Você não precisa ser igual ao diácono. Você não precisa ser igual ao baterista. Você não precisa ser igual ao professor da escolinha. Você precisa ser você. Só que você tem que ser bom diante de Deus. Aí do seu jeitinho, tímido, falante, retraído, extravagante. Eu falo um pouco de mim também, né? Desse seu jeito que você vai ser usado. E o seu nome vai ser lembrado. Muito bem. Esse é o nosso Tiago. Você vê que Tiago só tem o nome dele, mas já traz esse ensinamento para nós. Aí o seu coração que ficava assim, poxa, mas eu nem sei cantar no louvor. Parece uma taquara rachada. Ah, Deus nem... Não, Deus vai sim. Ele vai te usar em outra coisa. Ele vai te usar em outro setor, porque nem ele vai querer ficar ouvindo muito você cantando se você cantar mal demais. Aí não quer dizer que você é menos abençoado com quem canta. Não, claro que não. Deus não é injusto, está vendo que você serviu e está servindo aos santos. Você está aqui, ó, servindo a você, né, a sua vida espiritual, que primeiro quando a gente busca a Deus, a gente está crescendo, a gente está servindo a nós, e você está servindo aos santos. Porque, olha só, tem gente no som, tem gente no data show, tem gente que já tocou, que já cantou, tem gente que já fez café, tem gente que muitas das vezes deu descarga de alguém que esqueceu de dar descarga, que isso acontece muito. E está servindo, gente, está servindo. Você não precisa fazer uma coisa mirabolante, digamos assim. Você precisa ser deixado ser usado. Você precisa disso. Deixa ele te usar.
Senhor, não sei tocar teclado, mas eu sei servir o elemento da ceia. Vai servir o elemento da ceia. Senhor, eu não sei dar aula, mas eu sei mexer no data show. Vai mexer no data show. Gente, a obra do Senhor é muito grande. Tem muita coisa para fazer. Nós temos que falar de Deus. Nós temos que evangelizar. Nós temos que tratar de pessoas que estão feridas, que estão sangrando por causa desse mundo. Tem muita coisa para você fazer. Levanta e faz. Você foi chamado para fazer, mesmo que você queira estar no anonimato, tá tudo bem. Deus te quer assim mesmo, mas Ele quer que você faça. E Ele trouxe esses 2 homens hoje para mostrar para você que Ele te usa no anonimato também. Eita, vamos lá, 3. Judas Tadeu, o apóstolo questionador. Como tem gente que questiona, né? Vamos lá. Já sobre Judas Tadeu, face a epístola que muitos atribuem a ele, podemos recolher mais elementos que o caracterizam. Por exemplo, a dureza da linguagem. Na primeira parte da carta dele, revela quão grande era a preocupação de Judas em combater as heresias e os falsos mestres, como quando escreveu que os mesmos deveriam ser confrontados, que eles já estavam condenados e que tinham um caráter reprovado. Isso está lá no versículo 3 ao 4, 5 ao 7, 8 ao 13. Olha só que apóstolo de dureza. Por isso fala da dureza da palavra dele. Para ele era isso. Tem que combater esses falsos mestres porque eles estão condenados já. E que eles tinham um caráter reprovado. A gente já vê aqui que Judas não dava mole, né? Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Sobre a sua menção nos evangelhos, João nos informa sobre o questionamento de Judas Tadeu durante a última ceia. Então, Judas, não o Iscariotes, que é o traidor, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Olha o que Judas Tadeu falou. A resposta de Jesus foi amplificada, apontando ao compromisso que tem com seus discípulos. Isso inclui você, que mantém um relacionamento de amor verdadeiro com Ele. Adicionando a tal resposta o ministério consolador do Espírito Santo. Olha o que Jesus respondeu para Judas Tadeu. Lembra da pergunta, né? Porque o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo. Olha o que Jesus disse. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. João 14, 23, 25. Olha o que Jesus disse. O compromisso dele é contigo. Ele vai se manifestar para você porque você é escolhido. Porque você ama o Senhor e guarda a palavra dele. O mundo já o rejeitou. O mundo não quer saber de Jesus, virou as costas para ele. Ele vem para buscar os santos.
Ele vem buscar você que está acordando domingo para ouvir a palavra dele. O compromisso dele é contigo. Ele veio para salvar o mundo. A partir do momento que viraram as costas para ele, ele tem que cuidar daqueles que são deles. Não que ele não cuide do mundo, não é isso. Ele cuida de todos, ama a todos. Mas a questão aqui foi o questionamento de Judas. Por que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Porque aqueles que amam o Senhor guardam a sua palavra. O Espírito Santo veio para nós. O Espírito Santo não habita em quem é do mundo, não habita. O templo do Espírito Santo somos nós, que servimos ao Senhor, que abrimos mão daquela corrupção adâmica para estar com Deus. Aquela vontade de pecar, que a nossa carne parece que já acorda e grita assim: vamos pecar o que hoje, hein, humano? A nossa carne quer pecar o tempo todo. Aí a gente vai lá, mata essa carne e serve a Cristo. Porque todo dia a gente tem que matar a carne. Todo dia a gente tem que vencer o mal. Todo dia a gente tem que tentar ser forte, porque o mundo quer nos corromper. Então Jesus falou: quem me ama, o Pai amará também. Então, gente, você foi escolhido, você foi escolhida. Então, Ele veio para cuidar de você, Ele vai cuidar de você. O Espírito Santo Consolador habita na sua vida para que você não se sinta sozinho. Porque é difícil viver diariamente na presença do Senhor, porque o mundo constantemente quer te tirar da presença dEle. Então, o Consolador está aqui para você, ó. Enviará a vocês todas e fará que lembrem-se de tudo que eu lhe disse. O Espírito Santo está aqui para falar: ó, vai por aí não, hein? Jesus quer lá, vai para lá. E tu, opa, aí você se conserta. Então Jesus veio para você. Ele vai voltar para você porque Ele está vendo a sua luta e Ele não é injusto. Lembra disso? Ele não é injusto. Ele está cuidando de você porque Ele está vendo a sua dedicação. Ele está vendo o seu amor. Ele está vendo o seu interesse. Ele está vendo que você quer crescer diante dEle. Então a resposta dEle mostrou o compromisso que Ele tem com quem se mantém com Ele. O compromisso de quem ama de verdade o Senhor. Porque é muito fácil dizer que é de Deus, mas não ser. É muito fácil falar do Senhor e não abrir mão para estar com Ele. Isso é muito fácil. Mas Ele vai vir para aqueles que o amam e se relacionam verdadeiramente com Ele. Os outros que só fingem, aí eles têm que correr atrás do prejuízo. Que a Bíblia, ela é direta. O compromisso dele é com aqueles que o amam. E assim o Pai o amará também. O amará quem? A pessoa, né? A Jesus não, porque Ele já ama. Amará a pessoa que ama Jesus. Então é isso que Ele tem conosco. Um compromisso. Gente, isso é mais do que motivo para a gente ter compromisso com Ele também. Um Deus Todo-Poderoso fala para você nessa manhã que Ele tem compromisso contigo. Que Ele vai fazer contigo essa aliança, porque Ele veio para você, porque Ele cuida de você, porque Ele quer o seu bem, porque Ele vai se manifestar para você. Então, gente, isso é mais do que motivo para a gente ter compromisso com Ele também. Abrir mão dos nossos compromissos terrenos, que muitas das vezes não nos acrescenta, para ter compromisso com o Senhor. 4. Judas Tadeu, um apóstolo encorajador. E nós vemos aqui, né, voltando rapidinho no 3, o questionamento de Judas para nos dizer nessa manhã, né, para nos dizer hoje que o compromisso do Senhor é contigo. Se não fosse esse apóstolo anônimo, lembrando que nós estamos falando de apóstolos anônimos, que não tem muito relato deles. Se não fosse esse questionamento desse apóstolo, hoje nós não saberíamos que Deus fez esse compromisso com o povo dele.
que Jesus tem esse compromisso em voltar por nós. Aquele que ama e guarda a palavra dele, o Pai o amará também. E isso graças a quem? A Judas Tadeu. Então, o que você faz para Deus vai ter grande peso, vai ter grande valor. Judas está aqui para nos falar isso também. 4. Judas Tadeu, o apóstolo encorajador. A segunda parte da carta de Judas Tadeu tem outro perfil. Nós vimos o primeiro perfil, né, da primeira parte da carta, e agora é a segunda parte da carta. Nessa parte, ele encoraja a igreja com um tom pastoral, quando se volta para aqueles que estão sendo enganados. A eles, ele diz que devem cuidar de si, edificados na fé e mantendo uma vida de oração, assim como se compadecendo dos que estão sendo enganados. O grande consolo para todos os cristãos que enfrentam heresia é que o Senhor cuida dos seus. Então, olha só, esse encorajamento de Judas Tadeu. Por quê? Porque ele sabe que muitos são enganados. E olha como nós vemos isso nos dias de hoje. Quantos cristãos estão se deixando levar pela heresia que muitos estão falando? Pastores se aproveitando, líderes, né? Enfim, líderes. Não só pastores, não, líderes. Pessoas que estão à frente, que estão conduzindo, que estão direcionando. Pessoas levantadas como líderes para enganar o povo. Para colocar heresia, para distorcer a Bíblia, para poder se dar bem em cima daqueles que têm sede de Deus. Por isso fala aqui, temos que nos compadecer do que estão sendo enganados, porque não é maldade dos que estão sendo enganados. É enganação mesmo, é como a Bíblia fala, muitos estão sendo destruídos porque não conhecem a palavra, porque não estudam a palavra, porque não acorda domingo para ouvir, que não sabia quem era Tiago, quem era Judas Tadeu. Eles são tão anônimos que tem muita gente que nem sabe que eles eram apóstolos. Por quê? Estão sendo enganados, não lê a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus, não averigua, não fala assim, não, peraí, calma aí. Pô, o pastor lá, meu líder lá, disse que Jesus chamou 10 discípulos, aí o cristão acredita. Por quê? Não lê a Bíblia. Aí não sabe que foram 12? Não lê? Não sabe quem veio depois de Judas Iscariote? Não lê. Então, Judas está nos alertando aqui. Por quê? Tem cristão sendo enganado, acreditando nas heresias, confiando cegamente naquilo. Vamos lá, dá 3 pulinhos que seu casamento melhora. Entrega tudo que você tem, dá tudo, fica só com a roupa do corpo que seu filho volta. Gente, para. Vamos com calma, vamos ler a Bíblia. Deus disse isso. Ele disse que você tem que ficar só com a roupa do corpo para o teu casamento dar certo? Não disse, né? Então tem cristão acreditando em muita heresia. Mas o consolo é que o Senhor cuida dos seus. Ele cuida até desse cristão enganado que acredita até que existe o passarinho que fala. Ah, existe, né? Tem o papagaio, mas não é desse que eu estou falando, não. Nesses ensinamentos de Judas Tadeu, podemos observar 2 maneiras de encorajar as pessoas ao nosso redor. Agora já é contigo, igreja. Utilizando palavras e tendo atitude, ponto. Você vai encorajar as pessoas que estão ao seu redor, falando com ela e tendo atitude. Você não precisa mais nada. Se você tiver atitude de cristão e se você tiver uma boa palavra, uma palavra de bênção, não de maldição, você encoraja quem está do seu lado.
Quantas vezes você já chegou carregado, arrastado, morrendo? Aí veio aquele irmão, cheio da sabedoria, falou um negócio para você e você saiu daqui, ó, flutuando. Ai, Deus, obrigado por esse irmão. É isso, você tem que ser esse instrumento. Você tem que ser a pessoa com essas duas atitudes. Palavra de encorajamento e atitude. Encorajar corretamente com palavra que edifica, de forma que valorize a comunicação, procurando o melhor momento e a razão correta para transmitir graça a quem te ouve. Olha que responsabilidade que você tem, irmão, irmã. Encorajar, isso foi a primeira em relação à palavra. 2, encorajar os outros com atos de amor. Como podemos extrair do texto de Romanos 5, 6, 8, que diz que são 4 tópicos. O amor é ativo e visível. Deus prova seu amor. Deus prova seu próprio amor para conosco. Então, o amor é ativo e visível. Isso são atos que você precisa ter ciência de ter. Você tem que ter esses atos. Ó. O seu amor com as pessoas precisa ser visível e ativo. Porque Deus prova seu próprio amor para conosco. O amor é intencional e específico. Cristo morreu por nós. Olha só que amor intencional. Ele morreu porque quis. E foi específico porque ele sabia para quem ele estava entregando sua vida. Era por você. Era por mim. Então, gente, amor é isso. O seu amor precisa ser intencional. Você tem que ter intenção de me amar. Olha que lindo. Gente, me ama, por favor. Eu não sou tão ruim assim. Prometo. Sou boazinha. Nós temos que ter intenção de amar nossos irmãos. Nós temos que ser específicos. Vou amar por quê? Por que eu vou te amar? Por que eu vou te amar? Porque você é meu irmão. Porque Deus te escolheu para estar do meu lado. Será que todo mundo gostava de Mateus? Lembra da aula passada? Que ninguém gostava muito de Mateus? Quem ia gostar do cobrador de impostos? Aquele que bate na porta e fala assim, cadê o dinheiro de César? Daqui, passa. Quem ama esse homem? Não ama, gente. Mas Jesus colocou ali, todo mundo passou a amar. Nós temos que ter a intenção de amar. Gente, mas a Adriana é chata, mas eu vou amar. Tem intenção de amar. Não, eu vou amar por quê? Porque Deus mandou e acabou. Porque se Jesus entregou a vida pela Adriana, foi lá para a cruz por causa da Adriana, eu só tenho que amar, não vou morrer por ela, então tá tudo certo. Gente, tenha a intenção de amar. O amor é sacrificial e imerecido. A humanidade precisava dele, mas não o queria. Ele não precisava de nós, mas nos quis. Olha só que lindo, gente, que amor é esse? Você não merece o amor de Jesus, mas ele quis te amar. E foi lá na cruz por causa de você. Se sacrificou por causa de você. Aí a gente não consegue tomar os elementos da ceia do lado do irmão. Por que, gente? Jesus se entregou por causa de cada um aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é pior que ninguém. Todo mundo está no mesmo patamar. E merecido amor. Ninguém merecia esse amor. Ninguém fez por onde para ter o amor de Jesus. Ele foi lá e nos amou. Então a gente tem que se amar como igreja. Tem que amar. É difícil, é diferente. Tem cabelo comprido, tem cabelo curto, é gordo, é magro, é chato, irritante, é legal, é extravagante, fala alto, fala baixo. Mas tem que amar, gente. A gente não ama por qualidade, a gente ama por mandamento. É amor. São as atitudes que um cristão tem que ter para encorajar o outro. Porque aí quando olharem para você, falam assim, nossa, fulano ama aquele lá
aquilo é cristão mesmo. É crente, você é cristão como ele. Porque para amar aquele fulano, você é cristão como ele. Atitude de encorajamento. O amor é oportuno e preocupado. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Gente, ele não morreu por ninguém que merecia. Ele não morreu por ninguém que era correto. Ele não morreu por ninguém que não tinha pecado. Ele morreu por todo mundo que era pecador, estava errado, estava falhando, não merecia, estava condenado à morte. Foi por essas pessoas que ele morreu. E a gente quer escolher a quem amar. Ah, não. Vai sentar do meu lado, bota a bolsa aqui, não deixa eu sentar não. Por que, gente? Que encorajamento é esse? Muito pelo contrário. Olha para aquela pessoinha e tu vai... Ai, meu Deus. O irmão chegou. Ai, Jesus. O irmão veio. Vem, irmão, vem, vamos adorar junto. Você vence a sua barreira, a sua carne, a sua limitação, a sua vontade de não amar e ama. E aí quando você vê, são melhores amigos. Aí já teve um relacionamento de amizade, que vocês têm um ótimo relacionamento. Aí um dia de conversa fala assim, menina, quando eu te conheci te detestava. Ai, te detestava. Achava você metida, enjoada. Aí pronto, se conhece, agora são hiper amigas, estão no shopping junto o tempo todo. Por quê? Porque amor é escolha. Eu, quando conheci meu marido, escolhi amar ele. Olhei aquele gatão de olho verde e falei, eu quero pra mim. Eu quero os tiricuticos, os filhinhos, tudo de olho verde. Aí escolhi amar. Fui lá, mas não pedi em casamento não, foi ele que pediu. Fui lá e escolhi amar. Então, eu escolho amar porque eu sou servo do Senhor. E eu tenho que amar. Olha só, gente, que ensinamento que Judas traz pra gente. Gente, Judas, assim, quem foi Judas, gente? Foi o homem que falou hoje pra você que você tem que amar, que você tem que ter atitude de amor, que você tem que ter atitude de encorajamento, que você precisa ter palavra que edifica. Para que pessoas frustradas, caídas, desanimadas, colhem com você e levantem. E se animem, porque você é essa pessoa que coloca para cima, que anima, que encoraja. Aí você vai lá e fala para a pessoa, não desiste não, isso continua, vou orar contigo, vamos lá. Não, vamos lá, ó, eu vou para a igreja amanhã, vamos junto. Tu vai com que roupa? Vamos combinadinho, vamos, mas vamos. Aí tu desliga o telefone e chora. E chora. Ai, Deus, está doentando, mas não deixa fulano ver não. Deixa fulano ver não, deixa fulano se animar. Por quê? Você é falso? Não. Porque você está encorajando alguém. Você está sendo instrumento para animar um coração abatido. E aí o seu coração se anima também. E aí você bota a roupa combinadinha e vai lá para a igreja, feliz da vida. 2 pá de jarra, bonitinho lá para cantar o Senhor. Os 2 estão sofrendo? Estão. Os 2 estão na luta? Estão na prova? Estão, mas estão se encorajando a continuar, escolhendo amar. Conclusão. Apesar desses 2 apóstolos não terem sido detalhadamente biografados nos evangelhos, eles foram chamados por Jesus e estavam presentes durante o derramamento do Espírito Santo no cenáculo, fazendo parte do grupo que daria prosseguimento à obra evangelística, ainda que de forma mais anônima, ao menos quanto aos registros históricos, do que os outros discípulos. Isso é bom dizer, porque nos registros históricos eles eram anônimos, mas de repente ali não eram. Então, para a Bíblia, ali para o registro histórico, eles se tornaram anônimos, porque não tem muita coisa escrita deles. Mas, de repente, na convivência com a humanidade, ali com as pessoas, com os outros santos, os outros cristãos, eles eram homens incríveis. Eram homens que todo mundo queria estar junto. Falar, nossa, vou colar com Judas Tadeu, porque, caramba, eu quero ser como ele. Viu como é que Tiago menor é?
Está vendo a palavra dele? Olha como ele fala de Deus. Isso não está na Bíblia. Mas de repente eles eram grandes homens, porque eles não foram chamados à toa. Eles foram escolhidos a dedo por Jesus, assim como você. Então de repente você não está aqui pregando, segurando o microfone, mas lá na sua vizinhança, todo mundo quer ser o cristão que você é. Porque você tem um grande chamado. Anônimo, mas tem um grande chamado. Então a gente não sabe, de repente lá na comunidade eles eram incríveis. Independentemente de uma pessoa ser muito conhecida na sociedade ou na igreja, ou até mesmo não ser conhecida, o Senhor se importa com o seu coração, a sua fé, os seus frutos. Fala comigo assim: o Senhor se importa com o meu coração. Repete comigo: o Senhor se importa com o meu coração. Vai? Agora. Com a minha fé, com os meus frutos. Leve isso para casa. Foi difícil desenvolver, mas é um processo. Você vai acreditar nisso, porque Ele se importa com o seu coração, com a sua fé e com os seus frutos. Ainda que você seja apelidado de um menor a menor, eu era anã. Quando era criança, chegou a anã. Tive até que ir para o médico, fazer tratamento durante 8 meses para ver se eu era anã mesmo. Olha como é que era o bullying. Mas ninguém foi processado, chorei minhas misérias em casa e depois fiquei feliz da vida e falava: eu sou anã mesmo, acabou. Entra na pilha que acaba a brincadeira. Só fazer isso. Mesmo que você seja apelidado de menor, da menor ou do que faz pouco, faça-se ser reconhecido e notado por aquele que te escolheu. Quem te escolheu? Quem te escolheu? Jesus. Quem te escolheu? Pronto, fui eu não, foi Jesus. Seja notado por Ele. Com isso você nunca mais vai se sentir o menor, como registrou Paulo. Olha o que ele falou: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. 1 Coríntios 12, 17 ao 18. Você não dava para ser um corpo só de olho. Não dava. Já estudamos isso aqui. Todos somos úteis diante de Deus. Permitamos que Deus nos use cada vez mais dentro de nossas características, não para o nosso engrandecimento, mas para a glória do Senhor. Você é usado para a glória do Senhor. Amém? Então é isso aí, igreja. Olha que linda a nossa lição hoje. Pegamos homens praticamente anônimos, que não se fala muito, para mostrar para você hoje que Deus se importa com você. Não importa o que você faz ou quem está vendo o que você faz. Importa ser notado por quem te chamou. Eita, obrigada, Jesus. Agora você está se sentindo incrível, né? Agora você está se sentindo incrível porque você agora está pensando assim: gente, eu achava que eu tinha que pregar para ser visto por Deus. Eu achava que eu tinha que arrastar multidões para ser visto por Deus, mas não, eu só preciso me doar inteiramente para Ele e já está tudo certo. É muito bom, né, gente? Estudar a palavra de Deus é lindo. Então, agora que você está revigorado e sabe que você tem importância na obra do Senhor, fique de pé e vamos agradecer ao Senhor por esse estudo. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã na Tua presença. Em ouvir, ó Deus, sobre esses 2 homens, Tiago menor, Judas Tadeu. Deus, muito obrigada por esse ensino. Muito obrigada por nos mostrar que o Senhor tem compromisso conosco. O Senhor não está preocupado com holofotes, com microfone. Não, o Senhor está preocupado com que a gente faça a sua obra.
nas nossas limitações, nas nossas características, mas permitindo que o Senhor nos use. Então, Deus, nessa manhã, eu falo para Ti, Pai, usa-nos, ó Deus, usa-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, tira qualquer limitação, tira, Deus, qualquer paralisia espiritual do nosso meio. Senhor, tira toda insegurança do nosso coração em achar que não somos bons o bastante para ser escolhidos por Ti, que não somos grandes pessoas para estar como Seus discípulos. Não, Deus, nós somos sim. Nós fomos escolhidos por Ti. E nós queremos, ó Pai, ter os nossos nomes lembrados. Nomes, ó Deus, que mostram que fomos escolhidos por Ti. Senhor, usa cada um de nós. Usa na Tua obra, Pai. Seja para evangelizar, seja para pregar, para cantar, para tocar, para limpar, para arrumar, para comprar, para distribuir, para orar, para interceder. Deus, seja para o que for, usa-nos. Não queremos ficar parados, ó Deus. Não queremos ficar esperando o tempo passar, achando o melhor momento. Não! Queremos ser usados por Ti. Então, toda barreira espiritual que seja quebrada nessa manhã, todo bloqueio espiritual que venha cair por terra, toda limitação espiritual que venha cair por terra. Queremos ser grandes homens, grandes mulheres, que fazem coisas mesmo que no anonimato, mas que somos notados pelo Senhor. Abençoa também essas vidas, ó Pai, que confiaram em Ti, que colocaram seus nomes aqui, a sua dificuldade, Senhor, que estão aqui acreditando no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Deus, destrói toda a seta de Satanás, toda a força de Satanás que seja quebrada nesta manhã, ó Deus, e que essas pessoas possam contemplar o Teu agir, que essas pessoas possam reconhecer que somente o Senhor tem poder e autoridade para fazer grandes coisas. Oh Deus, leva-nos para casa, guardados e protegidos, e que tenhamos força, ânimo, amor em estar aqui no culto das 18 horas. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus. E eu declaro que assim será. Amém e amém. Antes de sair, cumprimente seu irmão.